dominância visceral, o único modo de retratar o reinado de Valentina Bulit Shevchenko como campeã de peso mosca. Vencendo um recorde de 8 lutas pelo título, incluindo 7 defesas consecutivas, a nativa do Quirguistão praticamente cimentou seu lugar no Hall da Fama, e ainda assim continua a traçar um legado que será incomparável por muitos anos. Considerada uma das lutadoras mais técnicas que já gracejou o esporte, Valentina derrotou cada um de seus oponentes de maneira inacreditável. Reconhecida por sua excelência no esporte, o ouro de Shevchenko parecia inevitável. Em 8 de dezembro de 2018, Valentina atingiu o auge. No campeonato final de luta 231, o enfrentamento com a ex-campeã polonesa Joanna Jędrzejczyk foi um combate perfeito de kickboxing. Duas atacantes de elite frente a frente pela chance de fazer história. Shevchenko dominou quase 5 rounds completos, exemplificando artes marciais mistas em sua performance. Misturando uma bela variação de trabalho de clinch de Muay Thai, bem como seu jogo de luta livre e judô estabelecido, Valentina seria simplesmente demais para a ex-campeã no tatame, usando o controle lateral com grande efeito com golpes pesados de cotovelo. De pé, o resultado não foi diferente, apesar dos golpes de Joanna, uma aula magistral de contra-ataque. A estratégia central se baseou em combinações rápidas de 1-2 chutes giratórios e cotoveladas, obtendo grande sucesso desde cedo. Com as pontuações indicando um unânime 49-46, o ilustre reinado de Shevchenko no topo havia começado. Meio ano depois, ela enfrentaria a principal desafiante Jessica Eye, que garantiu seu direito de desafio após 3 vitórias seguidas. Naturalmente, a campeã abriria como grande favorita na preparação em relação às suas recentes performances, e isso se provaria verdade na noite da luta. A diferença de habilidade ficou evidente assim que o primeiro round começou. Leve em seus pés e sempre paciente, Shevchenko procuraria por aberturas, encontrando grande sucesso com chutes no corpo e jogando à distância. Um direto descuidado do desafiante permitiu que Shevchenko realizasse um bloqueio de corpo e queda subsequente. Suas credenciais de luta agarrada foram suficientes para manter a Ai contida na maior parte do primeiro round, antes que uma tentativa perigosa de finalização quase significasse o fim para a desafiante. Quase assim que o segundo round começou, Valentina encontrou seu alvo acertando um brutal chute na cabeça com um impacto digno do seu apelido. Isso foi uma declaração. Shevchenko provou para a maioria que ela veio para ficar, desmantelando sua oponente de uma maneira que poucos lutadores poderiam. Shevchenko faria sua segunda defesa contra uma ex-rival. A veterana esportiva Liz Carmouche, que disputou o título do campeonato final de luta em 2013 contra a primeira campeã feminina de peso galo e membro do Hall da Fama, Ronda Rousey, aceitaria o desafio. Curiosamente, Shevchenko e Carmouche já se enfrentaram quando suas carreiras ainda estavam no início. Em 2010, as duas lutaram na promoção regional C3, onde um chute ilegal no fim do primeiro round causou um corte na atual campeã, resultando em uma vitória por interrupção médica para Carmouche, em vez de desqualificação. Mais de 9 anos depois, Valentina estaria procurando encerrar essa história e vingar sua derrota na Antel Arena, no Uruguai. Apesar da luta em si não ter sido extremamente divertida, Valentina demonstrou mais uma vez sua dominância ao controlar todos os aspectos do combate por 25 minutos. A combinação de chutes de 1-2 da campeã foi fundamental ao longo da luta, deixando Carmouche desequilibrada e imobilizada conforme a luta prosseguia. Uma série de golpes no terceiro round derrubou a desafiante, que mesmo assim se recuperou e prosseguiu na luta do campeonato. As pontuações dos juízes mostrariam uma unanimidade de 50-45 para a campeã, adicionando uma segunda defesa de título à sua lista de conquistas. Shevchenko se deleita com a técnica. Suas performances falando no show de artes marciais mistas de Joe Rogan, a campeã visa provar a si mesma em termos de habilidade como um corte acima da competição. A ideia do meu estilo de luta é ser capaz de vencer a luta. Fez a luta, muito bonita do lado técnico, muito intensa, muito como apenas arte marcial de alto nível, mas ao mesmo tempo sem fazer uma luta suja como uma briga de rua. Apenas um nível diferente quando você pode finalizar seu oponente sem que eles te toquem. Com o reinado mais firme, Shevchenko enfrentará a principal contender Katlyn Chukagian. Ex-contender na divisão peso galo, a norte-americana desceu para o peso mosca em busca de vitórias, obtendo sucesso por decisão unânime sobre Jennifer Maia e Joanne Wood. Chukagian, com vantagem em altura e alcance, queria desafiar mais a campeã. No entanto, isso não era algo desconhecido para Valentina, que já havia lutado em 135.
apesar de sua desvantagem de tamanho. Com vitórias sobre as agora ex-campeãs Juliana Peña e Holly Holm, Shevchenko já havia provado antes que suas habilidades eram mais do que suficientes para ter sua mão levantada contra probabilidades mais difíceis. No início da luta, Shevchenko rapidamente adotou seu estilo contra-ofensivo. Encontrar o alcance efetivo com sua perspicácia de golpe foi gradual no primeiro round, usando sua clássica combinação de 1-2 com chutes nas pernas e contra-atacando com golpes retos quando a desafiante se aproximava. Shukagan não ofereceria muita resistência aqui, ocasionalmente dando seus próprios chutes nas pernas, e quase parecia relutante em trocar golpes com a campeã. Um chute corporal direto levaria ela diretamente para a guarda completa de Shevchenko, com 1 minuto restante. Shukagan tentaria usar seu comprimento e flexibilidade para jogar uma guarda alta, talvez procurando por um triângulo ou armlock, mas um cotovelo cortante logo antes do sinal seria um lembrete rápido da campeã, que essa luta só iria em uma direção. Apesar dos melhores esforços do corner, o corte imediatamente causaria problemas para Shukagan, que começou o segundo round com sangue escorrendo pelo rosto. A campeã continuaria a atacar a perna nos próximos 5 minutos, mas um chute giratório que conectou no queixo foi um lembrete contundente do poder que ela possui. Outra queda para a meia guarda garantiria a ela o segundo round, com uma Shukagan aparentemente derrotada, quase aceitando a posição no chão. Um bloqueio corporal e rasteira no início do terceiro round garantiram controle lateral, e uma rápida armadilha no braço levou a um crucifixo com apenas 40 segundos de luta. Uma saraivada de cotoveladas e socos da campeã causaria sérios danos, e apesar dos melhores esforços de Caitlyn para usar seus quadris para se esquivar e escapar, a luta seria encerrada, garantindo a Valentina mais uma defesa de título. Com seu domínio aparentemente incontestável na divisão de peso mosca, questionamentos sobre a habilidade de suas competidoras começaram a surgir. Com a divisão de peso palha alcançando grandes avanços graças ao seu leque de talentos, incluindo Weili Zhang e Rose Namajunas, a quase total falta de qualquer desafio daquelas que enfrentavam Valentina era quase um dado adquirido neste ponto. Embora alguns atribuam isso a adversários fracos, é mais justo afirmar que a habilidade de Shevchenko é extremamente elevada. Isso se provaria na nossa quarta defesa contra Jennifer Mayer, que apesar de tirar um round da campeã no segundo através de uma luta eficaz, seria novamente superada em outra performance técnica da bala. Jessica Andrade seria a oponente, impedindo a defesa número 5, que estaria procurando um segundo cinturão após perder para Weili Zhang mais de um ano antes. Para muitos, isso foi visto como o maior teste da bala desde a conquista do título. Mas a luta e o poder de nocaute para potencialmente fazer uma declaração no grande palco, apesar de suas desvantagens em altura e alcance em comparação com a campeã, sua habilidade era certamente aparente. Despachou Caitlyn Shukagan com um golpe no corpo em sua luta anterior. Ainda assim, o confronto dos dois no 261 terminaria sem diferenças, silenciando os céticos de suas credenciais de luta. Após enfrentar Maia, Valentina adotou uma estratégia de luta nos primeiros minutos, dominando Andrade no primeiro round. Adaptando-se à investida da adversária, Shevchenko acertava repetidamente com ganchos de direita de posição canhota, encontrando a distância cedo e prevendo os avanços da brasileira. Quase de maneira idêntica à sua luta contra Shukagan, Shevchenko buscaria a queda cedo, desta vez no segundo round. A campeã prenderia o braço de forma predatória e em crucifixo desferir golpes de cima para uma parada rápida. Com a divisão de peso mosca aparentemente totalmente limpa e sem desafios claros, as expectativas de uma trilogia com a dupla campeã e consenso feminino de a maior de todos os tempos de Amanda Nunes começaram a aumentar. Falando em uma entrevista pós-luta após nossa vitória, Shevchenko alimentaria as chamas ao pedir a luta em um futuro próximo. Você subiria para 135 para isso, se sim? Eu sei que vai acontecer. Adoraria que acontecesse em 125, mas ela teria que cortar a perna para isso. Sim, vejo que definitivamente vai acontecer às vezes. Eu não vejo isso com pressa porque quero o momento perfeito, o tempo perfeito e estar pronta para a luta, para esta luta estar pronta como 100 e mais processo. Mas eu posso. É por isso que quando acontecer e vai acontecer, será um grande negócio. Absolutamente será mais um grande negócio. Embora 2 contra a Leoa, o resultado de sua segunda luta pelo campeonato de peso galo em 2017 ainda é altamente contestado até hoje, com Nunes vencendo uma decisão dividida muito acirrada em um confronto técnico de ida e volta. É ainda mais impressionante ao levar em consideração a diferença de peso e tamanho entre as duas, com Nunes até defendendo seu segundo cinturão em 145 libras. O fato de ambas as lutas terem sido tão competitivas é realmente um testemunho das habilidades de Shevchenko. Mesmo com Nunes sofrendo uma surpreendente derrota para Juliana Peña no ano passado, sua rápida redenção do título em julho reafirmou a brasileira como uma ameaça contínua. Seja quem for a vencedora, as questões sobre o debate da melhor de todos os tempos no feminino finalmente seriam encerradas. Após uma performance clínica no 266 contra Lauren Murphy, eliminada com uma série de golpes em 4 rounds,
Shevchenko tem a chance de superar um recorde aparentemente fixado por Ronda Rousey, membro do Hall da Fama. Uma vitória sobre Talia Santos garantiria 7 defesas de título seguidas e o recorde de mais defesas na história do campeonato final de luta feminino. Rompendo através da série de contendores, Santos encontraria seu lugar na divisão com 4 vitórias consecutivas sobre várias das principais lutadoras do peso mosca. A brasileira praticante de jiu-jitsu espera enfrentar Shevchenko no tatame após vencer Joanne Wood por estrangulamento pelas costas. Mesmo com suas habilidades de luta agarrada, a maioria esperava que a supremacia de Valentina prosseguisse sem alarde, mas que engano. Inicialmente, tudo ocorria como previsto, com Shevchenko atingindo Santos com um gancho de direita que a atordoou momentaneamente. Contudo, a tentativa de queda frustrada da campeã marcou o início de uma atuação incrível da brasileira, que soube aproveitar a chance tomando as costas com 2 minutos restantes. Um triângulo corporal apertado assegurou que não haveria fuga pelo resto do round, esgotando a energia da campeã. No início do segundo round, a desafiante Santos usou seu peso para derrubar a campeã rapidamente. Com experiência de veterana, Shevchenko era uma ameaça constante por baixo, com chaves de braço e triângulos, enquanto a adversária permanecia majoritariamente inativa na posição superior. Uma levantada faria Valentina retomar seus pés e tomar uma decisão que culminaria numa rara sequência de luta de baixo quociente de inteligência. Embora as tentativas anteriores da campeã não tenham funcionado, ela tentou derrubar a oponente novamente. Apesar do sucesso inicial, um destaque de Santos a colocou no controle, resistindo a uma tomada de costas e chave de braço. Uma tentativa de guarda completa no resto do round. Um momento semelhante viria no início do terceiro round, com Shevchenko encontrando outra queda, e ainda assim, desta vez, Santos impulsionaria seus quadris para o lado, criando uma janela para se levantar novamente, e anulando os esforços da campeã mais uma vez. Uma queda desta vez do desafiante 1 minuto depois resultaria notavelmente em Santos pegando as costas novamente e ameaçando um estrangulamento pelas costas até o som do sino. Após 3 rounds, alguns diriam que a campeã estava 3 rounds atrasada. É justo afirmar que o canto concordava, pois Shevchenko evidenciou sua linhagem vencedora ao intensificar o ritmo no quarto round. Uma colisão de cabeças na luta só beneficiou a campeã, pois o olho de Santos inchou quase totalmente quando se envolveram novamente. Sentindo a mudança de momentum, Valentina atacou com golpes repetidos, surpreendendo sua oponente com um joelho brutal. Apesar de seu sucesso durante a maior parte do quarto round, um lembrete rápido da ameaça de Santos viria na forma de uma bela derrubada, desta vez após um escorregão com segundos restantes. O quinto e último round. Santos já havia demonstrado que a maioria dos críticos estava errada, e silenciou mais alguns ao conter outra tentativa de arremesso da campeã, controlando-a contra a gaiola no começo do round. Outra queda finalmente renderia dividendos para Shevchenko, que acumularia tempo de controle nos cartões de pontuação para encerrar um brilhante vai e vem entre duas das melhores na divisão. Pela primeira vez em anos, Shevchenko iria para uma decisão em que o resultado era realmente incerto. 49-46 para a vencedora por decisão dividida e ainda Shevchenko. Com a mão levantada, o reinado de Shevchenko no topo continuaria. O que acontece a seguir é um palpite de qualquer um, mas com talentos de peso mosca como Manon Fiorot e Aaron Blanchfield subindo na escada, é justo dizer que Shevchenko não ficará sem competição tão cedo. Oi, eu espero que você tenha gostado deste vídeo, demorou muito tempo pra fazer, então se você gostou, por favor, aperte o botão de curtir e se inscreva. Agradeço muito, eu tenho muito mais coisas legais chegando, só que demora muito tempo, então tenha paciência comigo nisso. Obrigado.